Era uma tarde ensolarada de verão, e o calor emanava do chão como um manto invisível que cobria todo o bairro de Vila Suzana, na capital São Paulo. A missa de domingo acabara havia pouco tempo, e as últimas notas do órgão ainda ecoavam pelas paredes da igreja centenária. Como já era tradição, um grupo seleto de fiéis se dirigiu à casa paroquial para participar de uma das sessões mais esperadas da semana. A hora dos causos do Padre Miguel. Padre Miguel, um homem de meia-idade com olhos penetrantes e uma voz que carregava tanto a doçura do mel quanto o peso da sabedoria, nos recebia com um sorriso caloroso. Havia algo naquele sorriso que tranquilizava a alma, mas também preservava o mistério de incontáveis histórias não compartilhadas. Naquele dia, enquanto servia café aos presentes, Padre Miguel começou a narrar uma história que causou um arrepio coletivo, apesar do calor do verão. Falou-nos de um homem, por volta de 36 anos de idade, que padecia de um mal perturbador. Durante a comunhão, quando o corpo de Cristo era oferecido aos fiéis, ele se contorcia em agonia no solo da igreja, emitindo sons que desafiavam a compreensão humana. O padre descreveu com detalhes vívidos como o homem se debatia, o corpo curvando-se e torcendo-se de formas inumanas, os olhos revirando em êxtase torturado. E então, o som. O chocalhar inconfundível de uma cascavel, enchendo o santuário com uma presença que parecia evocar a própria serpente que confundiu Adão e Eva no jardim do Éden. Os ouvintes olhavam um para o outro, o ceticismo inicial dando lugar a uma inquietação palpável. Até mesmo um dos irmãos se retirou, sem conseguir disfarçar a perturbação que o levava a se retirar, pálido e trêmulo de terror. Padre Miguel, notando o desconforto de seus paroquianos, prosseguiu com a revelação que havia descoberto ao investigar o passado daquele homem. Era uma história de magia negra e de um pacto sinistro selado com sangue e sombra. Segundo a história, a mãe do homem, consumida pela desesperança e pela dor, havia se entregado a práticas ocultas e, em um momento de loucura, comprometeu a alma de seu filho recém-nascido. Em um ritual noturno, ela sacrificou uma galinha, um ato proibido e sombrio, e o sangue do animal, ainda quente, foi oferecido ao inocente como um elixir maldito. O silêncio se fez presente na sala quando o Padre Miguel narrou a solução para aquela amarração espiritual. Uma missa especial foi celebrada no exato local onde o ritual profano ocorreu anos atrás. Com a autoridade de sua fé e o poder das escrituras sagradas, o homem foi submetido a um exorcismo, um confronto entre o bem e o mal que parecia tirado das páginas de um antigo livro de terror. Conforme o relato do Padre Miguel, a decisão de realizar o exorcismo foi tomada após muito jejum, oração e deliberação com a hierarquia da igreja. Com a gravidade do caso e as manifestações que iam além da compreensão comum, ele começou. Não foi uma decisão tomada levianamente nem isoladamente. A igreja, em sua sabedoria e cautela, requisitou um parecer do Vaticano. Ele explicou que após um relato meticuloso dos acontecimentos, incluindo testemunhos e evidências das perturbações espirituais, o Vaticano havia concedido não apenas a aprovação para o exorcismo, mas também enviara um representante para assegurar que tudo fosse conduzido de acordo com os mais rigorosos protocolos eclesiásticos. A irmã Ágata foi enviada com uma missão dupla: oferecer suporte espiritual e documentar todo o processo, continuou o padre. Irmã Ágata, uma freira com um semblante tão calmo quanto uma madrugada sem vento, trazia consigo não só o fervor de sua fé, mas também a incumbência de testemunhar e registrar os eventos que ocorreriam. Ela chegou um dia antes, vestindo o hábito tradicional e carregando uma pequena mala de couro. Dentro, além dos objetos pessoais e itens sagrados, havia uma câmera de vídeo, uma novidade para a pequena paróquia que até então documentava seus registros apenas por escrito. Durante o exorcismo, irmã Ágata permaneceu imóvel em um canto da sala. Sua expressão serena
contrastando com a tumultuosa cena diante dela. A câmera, que repousava firme em suas mãos, capturava cada detalhe do rito, um registro visual que seria analisado por teólogos e especialistas no Vaticano. Padre Miguel descreveu como, no auge do confronto espiritual, até mesmo a câmera parecia reagir ao tumulto invisível que se desenrolava. A lente embaçada sem explicação. Os ruídos se misturavam aos cantos e às invocações. E por vezes, a fita parecia se recusar a gravar certos momentos, como se uma força maior interviesse. Ele descreveu a preparação como um mergulho nos próprios limites de sua fé, onde cada verso do ritual romano de exorcismo tinha que ser não apenas aprendido, mas internalizado e vivido. A noite escolhida para o exorcismo estava impregnada de uma eletricidade estática que fazia o ar parecer mais pesado e difícil de respirar. Os paroquianos mais sensíveis à espiritualidade diziam sentir um cheiro acre de enxofre permeando o ambiente, um precursor da batalha espiritual que estava prestes a acontecer. Ao adentrar o local do ritual passado, um frio inexplicável tomou conta da sala, apesar do calor da noite. O homem, já ciente do que estava por vir, parecia ser uma casca do que costumava ser, com olheiras profundas e um olhar perdido que ocasionalmente faiscava com uma inteligência que não parecia ser a sua. Padre Miguel, vestido com os paramentos litúrgicos apropriados para o rito, iniciou a cerimônia com uma serenidade que contrastava com a atmosfera opressiva. Ao seu redor, assistentes da igreja seguravam objetos sagrados, crucifixos, água benta e o sagrado óleo do exorcismo. Assim que as primeiras palavras em latim foram proferidas, In nomine Domini nostri, Jesus Christi, eradicare et fugare ab hoc plasmate Dei. Uma onda de agitação sacudiu o homem. Suas mãos atadas se retorciam e, embora estivesse amordaçado, palavras em um latim arcaico e fragmentos de hebraico antigo eram cuspidos com uma fúria que desafiava sua origem simples e iletrada. Vade retro, Satana! Ecoava o padre, sua voz crescendo em autoridade e força. Com cada aspersão da água benta, o corpo do homem se contorcia e uma luta interna se manifestava fisicamente. Os assistentes, firmes em fé, mas tremendo em humanidade, murmuravam preces enquanto seguravam o homem. Padre Miguel, com o crucifixo em uma mão e o ritual na outra, enfrentava não apenas o homem possuído, mas a entidade que dentro dele residia. As palavras de comando para o espírito impuro se tornavam mais intensas, e a entidade, por sua vez, resistia com uma força sobrenatural, falando de pecados antigos e segredos escondidos. Dic nomen tuum, ancilla Satanae! Ego hanc spurcam talarem expuam, stupefasci cultor. In nomine Domini nostri, Jesus Christi, eradicare et fugare ab hoc plasmate Dei. Non ultra audeas, serpens callidissime, decipere humanum genus, Dei ecclesiam persequi, accidei electos excutere et cribrare sicut triticum. Imperat tibi Deus Altissimus, imperat tibi majestas Christi, imperat tibi fides sancta. A batalha espiritual atingia o seu ápice quando, em um momento que parecia eterno, uma clareza surgiu nos olhos do homem. O padre, percebendo a brecha, prosseguiu com a ladainha de santos, invocando o poder do céu. Diga seu nome, servo de Satanás, declarava o padre em latim. Um grito gutural, que parecia ser o som de todas as almas atormentadas, encheu a sala, e o corpo do homem foi projetado para trás com uma força descomunal. No silêncio que se seguiu, apenas o ofegar coletivo dos presentes era ouvido. Padre Miguel, com a estola ensopada de suor e olhos marejados, aproximou-se do homem agora sereno. Com o óleo sagrado, traçou o sinal da cruz na testa, peito e mãos do homem, selando o exorcismo com as palavras finais em latim. Exorcisso te, immundissime spiritus, omnis incursio ad... Crux sacra sit mihi lux, nunquam draco sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaquae libas, ipse venena vivas. Ele está livre, anunciou o padre, e um soluço coletivo de alívio se espalhou pela sala.
enquanto os fiéis faziam o sinal da cruz repetidamente. Padre Miguel encerrou o caos com uma reflexão sobre a redenção e a misericórdia divina, lembrando a todos que não importa a profundidade da escuridão, sempre há esperança na luz. E assim, enquanto o sol se punha e as sombras da noite começavam a se formar, cada um dos presentes levou consigo a história do homem que venceu um destino marcado pela escuridão.